Olha, eu acho que o Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores que, quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficar de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. E só para vocês saberem, não é segredo para ninguém, a 1h vai ter um almoço na minha casa, com todas as pessoas que estão participando dessa discussão, para a gente saber se o acordo está feito ou não, para anunciar o que vai fazer a compensação, sabe, que o Brasil precisa ter para colocar a nossa contas fiscais em ordem. É isso que vai acontecer. Estamos discutindo com o Senado, com a Câmara. Eu sou favorável que, antes da gente mandar qualquer medida para o Congresso Nacional, é importante que vocês saibam, eu sou favorável que não tem segredo. Antes de qualquer medida que a gente mande para o Congresso Nacional, nós temos que reunir aqui, sabe, as pessoas que são parceiros nisso. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, os líderes dos partidos, são 12 líderes, sabe, que têm influência nas decisões. Então, por que não discutir com eles? Nós já fizemos uma reunião domingo à noite na minha casa, sabe? Marcamos reuniões ontem e hoje vai terminar na minha casa com o almoço que eu vou oferecer para os nossos companheiros que estão elaborando a nova proposta. Bom, Marina... Na nossa vida pessoal, você como jornalista, de vez em quando você faz uma pergunta que, quando termina a pergunta, você fala, não era essa que eu queria fazer. Eu poderia fazer outra pergunta. Eu tenho uma coisa melhor para fazer. Isso é a vida. Olha o que a Fazenda fez. A Fazenda trabalhou e era uma sexta-feira que fez o anúncio. Tá? Eu já não estava mais aqui, poderia ter feito uma discussão. Sabe, não aconteceu, porque era uma sexta-feira e eles queriam anunciar rápido isso, para dar tranquilidade à sociedade brasileira. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. Em nenhum momento. A apresentação da UF foi o que eles tinham pensado naquele instante. Sabe? Aí, se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir. É isso que a gente tem que fazer. Essa discussão que eu acho que a gente tem que fazer com as lideranças é porque nós precisamos dar um voto e um crédito aos nossos líderes. Ninguém pode ser líder do governo e o governo mandar alguma coisa para lá sem conversar com eles. Essa é uma prática política que nós temos que aprender a fazer. Toda vez que a gente toma uma atitude sem conversar com as pessoas que vão ter que nos defender e defender a proposta, a gente pode cometer erros, porque muitas vezes gente nossa tem proposta de mudança. Eu estou lembrado que a semana retrasada eu fiz um ato aqui sobre a questão da redução do preço da energia. Eu não tinha assinado a medida provisória ainda. Nós fizemos a exposição para todos os líderes da Câmara e do Senado, para o presidente da Câmara e do Senado. Depois que nós fizemos a exposição, ouvimos 4 ou 5 líderes falar e depois eu assinei a medida provisória. Não houve tempo de fazer isso no OF, porque eu já nem estava mais aqui. Tá? Mas eu acho que o esforço que a Fazenda está fazendo é apenas para dar tranquilidade ao povo brasileiro que em economia não tem mágica. A gente não inventa as coisas. E quem pensa que tem mágica, quebra a cara. Né? Vocês estão lembrados de uma famosa frase dita no primeiro mandato meu. A gente não dá um cavalo de pau num transatlântico do tamanho do Brasil. Você pode dar num fusquinha, mas num país desse tamanho você não dá. Então o que nós queremos é trabalhar com muita seriedade. Olha, gente, eu juro que tento, viu? Eu tento manter a calma, tento ser uma pessoa centrada, mas depois de ouvir uma coisa dessas, fica difícil. É um show de vamos consertar o problema que nós mesmos criamos e depois vamos explicar como somos bons em consertar. Francamente, primeiro, essa pérola de que o Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo
porque os companheiros senadores aprovaram a desoneração sabendo que tinha uma decisão da Suprema Corte obrigando a compensação. Quer dizer, a turma ignora o STF, cria a encrenca fiscal, e aí o governo tem que vir com um kit de primeiros socorros financeiro, e a gente que se dane, né? Isso não é um vazamentozinho em casa que você chama o bombeiro. Não. Isso é o nosso dinheiro. É a estabilidade econômica do país sendo tratada na base do OPS. Esquecemos desse detalhe importantíssimo chamado lei. Aí, o ministro Haddad, coitado, no afã de dar uma resposta logo, apresenta uma proposta. E só depois que o circo pega fogo, que vem a reação negativa, é que eles pensam: quem sabe existem outras possibilidades. Vamos discutir? Ah, vá. Isso é planejamento estratégico ou é gestão de crise pós-lambança? E essa conversa, se aparece alguém com ideia melhor, a gente topa discutir. Gente, pelo amor de Deus, a ideia melhor não tinha que ter sido pensada antes de apresentar qualquer coisa que claramente ia dar polêmica? E a grande revelação, o insight de que é preciso reunir com o presidente do Senado, da Câmara, com os líderes antes de mandar qualquer medida para o Congresso? Palmas. Descobriram a roda. Depois de quanto tempo de governo? Depois de quantas idas e vindas? De quantas propostas mal feitas que tiveram que ser engavetadas ou remendadas às pressas? Isso não é nenhuma ciência de foguete. Isso é o básico do básico da articulação política. Temos que aprender a fazer. Aprender? Com um mandato quase na metade? E o objetivo final, segundo ele, é dar tranquilidade ao povo brasileiro. Que tranquilidade, cara pálida? A tranquilidade de saber que as contas públicas são um eterno. Vamos ver como a gente remenda. O rombo de agora? A tranquilidade de ver um monte de político almoçando e jantando em Brasília para chegar a um acordo sobre algo que deveria ser matemático, técnico, e não um cabo de guerra político? A única tranquilidade que eu sinto é a de saber que quem vai pagar essa conta toda, como sempre, somos nós, os palhaços aqui. A gente não dá um cavalo de pau num transatlântico do tamanho do Brasil, ele diz. Concordo, mas também não dá para ficar girando em círculos com o transatlântico, gastando combustível à toa e sem saber para qual porto tá indo, enquanto a tripulação bate cabeça no convés. O que a gente quer não é mágica, não é cavalo de pau. A gente quer o mínimo. Responsabilidade, planejamento e, principalmente, respeito com o nosso dinheiro e com a nossa inteligência. Francamente, tem horas que a paciência do cidadão brasileiro é testada ao limite extremo. Mas a gente segue. Aqui, de olho em tudo, porque uma hora essa conta não fecha mais. E aí, meu amigo, não vai ter reparo que dê jeito.